Boa noite a todos. Boa noite. Muito feliz de recebê-los aqui nessa casa, na nossa casa, nossa família, né? É um prazer muito grande, é uma alegria imensa para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre Pedro. Pedro, né, apóstolo, que vai, essa passagem vai mostrar para a gente, não todo Pedro, porque algumas passagens não resumem quem é Pedro. Algumas coisas sobre você não resumem quem é você, mas ilustra, né? Porque consta nos evangelhos, nos livros, né? E falam muito sobre a presença de Pedro ao lado de Jesus, que era uma pessoa assim como nós, um cidadão comum, um ser humano comum, um pescador, que já temos afinidades aí, porque eu também gosto muito de pescar, já me identifiquei com o Pedro logo de cara, e aí o Pedro vai ensinar algumas coisas entre erros e acertos, assim como é a nossa vida, entre erros e acertos, o nosso aprendizado, né? Essa luta diária para a gente conseguir traçar, como o Galácio falou, o caminho correto, o caminho do bem, e seguir sempre ao lado do nosso mestre, né? Então, Pedro, né? Simão Pedro, filho de Jonas, irmão de André, pescador, nascido em Betsaida, aldeia de pescadores, na Galileia. Ele foi um dos mais destacados apóstolos de Jesus Cristo. A sua missão na terra inicia-se às margens do lago de Tiberíades, ao ser surpreendido pela presença do Mestre, que lhe acerca com uma voz sublime e inesquecível, convocando-o à transformação. Então, Jesus foi um divisor de águas na vida de Pedro, quando ele se aproxima de Pedro e diz: segue-me e eu vos farei pescador de homens. Foi, né, uma coisa que mudou para sempre a vida dessa pessoa. Ele já não era mais o Pedro, só o Pedro. Agora ele era o Pedro tocado por Jesus. Veja a diferença. Jesus se aproximou de Pedro e fez um convite. Assim como todos os dias ele vem até nós e faz um convite. Segue-me, vamos junto comigo. Vamos seguir o meu caminho, vamos seguir, né, o meu evangelho. Eu protejo você, eu cuido de você, eu te dou as condições. É isso que todo dia ele fala para a gente. Então, aí, ilustrando, né, São Pedro, o apóstolo, e aí é o momento que Jesus chega lá conversar com Pedro. Na verdade, não estava só o Pedro, né? Estava ele, os seus irmãos, os demais pescadores, porque naquela época o peixe era o alimento que eles tinham. Então era um trabalho árduo de colocar esses barcos, essas embarcações no mar e sair e passar a noite lá na lida com muito esforço, porque vocês sabem que pegar peixe não é fácil, né, gente? A vara fica ali, mas se ele vai vir pegar, a gente é quem é a história. Então, quem está acostumado a pescar sabe que é complicadinho o negócio de peixe. Às vezes pega, às vezes não pega. E a fome a gente tem todo dia. A necessidade de alimento também a gente tem todo dia. Tanto o alimento físico como o alimento espiritual. E é por isso que a gente vem aqui nessa casa, atrás da palavra, atrás do ensinamento, relembrando as passagens de Jesus aqui, que nos acrescenta ainda mais a cada dia os ensinamentos, as experiências, para a gente mais preparado. Porque quando a gente conhece a estrada, quando a gente conhece o caminho, a gente vai mais seguro, não vai? Agora, quando a estrada é desconhecida, a gente precisa de um guia, de um modelo, de alguém que dê o traçado mais fácil para chegar lá, né? E como é que era o Pedro? O Pedro, ele era impulsivo, um homem simples, humilde, preconceituoso, sincero, rude e por vezes até mesmo ingênuo. Ele passa por 3 fases, que é
a fase dele antes de conhecer Jesus Cristo, o tempo que ele conviveu com Jesus e os anos após a morte do divino amigo, né? Foram divisores de água, porque Jesus fez toda a diferença na vida de Pedro. Entre os discípulos, ele tinha a posição de porta-voz do grupo, por ser um líder autêntico. Então ele já tinha assim um destaque natural nele, que era essa capacidade dele, por ser muito comunicativo, de chegar até as pessoas, de levar as mensagens, de levar aquilo que Jesus queria que chegasse até os outros. Então ele tinha essa facilidade aí de comunicação. Constante e pacientemente, ele era corrigido por Jesus, que utilizava os seus equívocos para dar preciosas lições aos demais. Então veja bem, o Pedro, além de tudo, era um recurso que Jesus tinha nas mãos, era um trunfo, era uma carta boa nas mãos para poder usar, porque ele estava assim preparando Pedro, porque ele sabia do potencial de Pedro, porque Jesus, ele olha para a gente, ele vê lá na frente. Ele não vê simplesmente que você é agora, ele já vê como o que você pode ser, né? Tipo assim, você olha a criança, o que essa criança pode ser quando ela crescer? Jesus já via isso. Nós ainda somos limitados, não conseguimos ter essa visão, mas Jesus tinha. E por isso ele foi chamado pelo mestre de Pedro, a rocha viva da fé. Rocha, né? Aquela coisa forte. E da sua personalidade. Podemos sempre nos lembrar do seu caráter, porque ele era o mais ativo dos apóstolos. Então ele é muito mencionado, né, nas passagens, porque ele se destacava realmente dos demais. Ele deslumbrou-se também com a visão do Messias transfigurado no Tabor e mais ainda com a saída de Lázaro da escuridão de sepulcro. Então o que aconteceu com o Pedro também, com o Pedro? Ele testemunhou muita coisa, ele estava lá quando a coisa aconteceu, ele viu com os próprios olhos e ele dava o seu depoimento. E isso fortalecia, porque não é uma coisa que eu acho, alguém me disse, não, eu vi. Eu tenho certeza, eu estava lá. Então Pedro tinha essa força na palavra que ele levava, né? Pedro, a rocha viva da fé, levanta, fortalece-se e lapida-se com o tempo. Ele vai crescendo, vai melhorando, trazendo consigo o sentimento de congregação dos ensinamentos do Cristo, interpretados em espírito e verdade, concretizadas nas manifestações de amor ao próximo, exortando os cristãos a viverem no espírito de caridade e de virtudes. Na visão espírita, Pedro é a rocha viva da fé, a rocha dos séculos, né? Ele é um exemplo para nós de humildade e de companheirismo, porque ele foi muito companheiro, muito assim presente ao lado de Jesus, né? Ele é um instrumento de Deus também para divulgar a doutrina cristã. Ele tinha esse papel. Foi um pedido especial que Jesus fez a ele de divulgação do Evangelho. Então, olha como começou lá muito longe e até hoje a gente faz esse trabalho de divulgação do Evangelho, né? Estamos ali continuando o que Pedro começou lá atrás. E até hoje a gente vai levando para as novas gerações esse conhecimento que vem de tantos anos atrás, né? Ele também é um exemplo de perdão, porque quando ele erra, né? Quando ele é posto à prova e ele vacila, porque ele nega Jesus, não uma, nem duas, 3 vezes, né? Ele foi testado e essa passagem mostra como que Jesus, mesmo quando a gente dá aquelas escorregadelas, pisa na jaca, que nem a turma fala, faz a coisa errada, vacila.
como que Jesus nos perdoa, como ele é amoroso, misericordioso. Ele não pune com gravidade, com severidade, ele é amoroso até na correção. Então ele usava muito esse recurso com Pedro, ele corrigiu Pedro com aquele carinho, com aquele jeito dele especial de cobrar Pedro das atitudes corretas, usava aquilo para ensinar para os outros e fazia com que Pedro cada dia mais crescesse no amor, crescesse no conhecimento, crescesse como um ser humano, né? Foi se iluminando, se lapidando. E lembrando que Jesus perdoou até mesmo aqueles que o condenaram. Vejam bem. Ele também é um exemplo de que todos nós erramos e que muitas vezes nós adotamos atitudes que pensávamos que jamais seríamos capazes. A gente faz coisas e fala, nossa, como que eu fui fazer um negócio desse? Duvida da nossa capacidade, né, de agir de nós mesmos. Como a gente às vezes é levado pela emoção, né, no momento de emoção forte, de raiva, como a gente é capaz de fazer coisas que até mesmo a gente duvida que seria capaz, né? Então, um alerta para nós aqui. E ele também é um exemplo de que quando a fé prevalece, nós nos enchemos de coragem e de motivação para seguir, porque a fé nos move, né? Nos motiva. Na Bíblia, ele foi um dos apóstolos de Jesus, ele foi o primeiro líder da igreja cristã, né? Muitos dizem que ele foi o primeiro papa. O que a gente tem de concreto mesmo é que ele foi o divulgador do evangelho, do ensinamento cristão. Então, tem essas vertentes aí. Ele foi o primeiro a responder confessando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E que também a gente vai saber que o nome de Pedro vem do Petros, em grego, que significa pedra ou rocha. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Nesse momento, quando Jesus usa, né, dessa palavra, ele já vê Pedro edificando a sua igreja, o seu evangelho, o seu ensinamento. Pedro tinha a força necessária para dar o início a esse movimento. E como ele tinha essa facilidade de comunicação e de chegar até os outros, tudo bem, começou lá pequeno, mas esse movimento foi tomando força, foi crescendo aos séculos aí, e hoje a gente vê que se nós temos o conhecimento que temos sobre religião, sobre doutrina, sobre o que a gente conhece, foi desse trabalho que começou muito lá atrás e que permanece até hoje nos fortalecendo, né? Quantas pessoas Pedro levantou, os apóstolos levantaram, a força da palavra, a força do evangelho tirou do chão e fez a pessoa se levantar, se reerguer, criar forças e coragem para seguir em frente. Porque muitas das vezes a gente tem a impressão que estamos no fundo do poço. E sentimos que falta força, falta coragem. E é na palavra, no ensinamento que a gente se segura, se agarra e consegue se levantar, dar a volta por cima e permanecer lutando, né? Entretanto, Pedro, mesmo diante de tantos fenômenos que ele via, ele ainda não se considerava convertido, pois ele sabia da necessidade de trabalhos intensos, de sacrifícios pessoais e das enormes lutas para consigo mesmo, e do testemunho de sua conversão aos irmãos de fé, recomendado pelo Mestre às vésperas do Calvário. Então, ele mesmo testemunhando tudo isso, ele reconhecia que ele ainda precisava melhorar, que ele ainda precisava crescer,
que ele ainda precisava trabalhar arduamente em cima das orientações do mestre, porque ele tinha ainda causas interiores para melhorar, para crescer, para desenvolver, e tinha outros trabalhos além de ele mesmo, que era com as outras pessoas, com o próximo. Pedro se destaca também porque muito amor ao próximo. Ele sempre se dedicou muito a ajudar os outros. Não ignoramos que a conversão é um trabalho árduo, pois muitas vezes nós dizemos, eu creio, mas poucos são aqueles que declaram, eu estou transformado. Então, é em você crer, em você querer, e você se transformar, é um trabalho árduo. Então, é por aí a nossa mudança. Desta maneira, poderemos compreender que, como candidatos ao esforço da renovação com o Cristo, seremos testados continuamente, convocados a dar testemunho de nossa fidelidade aos princípios que acatamos como regra de vida, tal como ocorreu aos discípulos de Jesus. Então, nós também vamos ser testados e nós também vamos ter que dar os nossos depoimentos e ver o quanto a nossa fé está fortalecida. Jesus vem, convida e orienta, e depois ele acompanha, ele não simplesmente dá, faça lá e seja lá o que Deus quiser. Não. Ele dá assistência, ele dá acompanhamento, a força, fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito se manter vigoroso. É como se ligasse um cordão que transmite energia. Então, quando ele vê que a gente está caindo, a gente recebe uma carga, como uma bateria, vai lá, bota no carregador. Então, é essa energia que Jesus nos transmite que faz com que caminhemos sempre para frente, sempre motivados a dias melhores, a ser uma pessoa melhor. O meigo Rabi confiou a Pedro a orientação dos primeiros passos do cristianismo e também a direção dos trabalhos da disseminação do evangelho com a assertiva. Então ele deu a orientação a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de qual Jesus se refere é a de refletir a luz dos seus ensinamentos, que cresce com eficiência à medida que há a conscientização dos postulados do Evangelho, que são os pontos de partida do Evangelho e da sua prática. É importante considerarmos que o mestre sempre valoriza as circunstâncias para ensinar com acerto. Ele é pontual, Ele tem essa facilidade que muitas vezes nós não temos. Nós até queremos falar alguma coisa para alguém, mas falta a palavra, ou então a gente não usa a palavra certa, ou não fala na hora certa, não é? A gente tem essa dificuldade. Jesus não, ele tinha aquela facilidade de colocar coisa certa, no lugar certo, no momento certo, tudo perfeito. Mas como nós ainda não somos perfeitos, a gente vai tentando, acertando, errando, mas permanecendo na fé. Ele, como todos os benfeitores que nos tutelam com amor, acompanha de perto o nosso desenvolvimento, verificando se estamos efetivamente seguindo seus passos, fazendo-nos entender que devemos nos posicionar como observadores atentos. Entendeu? Vamos observar o que a gente está fazendo. Bota o olho nisso. Vamos observar. Bota carinho, bota amor, vai temperando. E mantém esse olho observador para você mesmo, não para o outro. Observa você mesmo. Eu me observo, vocês se observam. E vê ali quais são os pontos falhos, quais são as nossas fraquezas, o que podemos melhorar, o que fazer para ser uma pessoa melhor, É isso aí que ele quer. Essa também é a proposta da nossa doutrina espírita, Tentar sempre fazer o melhor.
Quando pela fé, né, a nossa doutrina espírita, pela nossa fé raciocinada, ela nos fornece padrões de conhecimento seguro e impulsionadores da nossa melhoria espiritual, concedendo-nos as condições para avaliar o progresso adquirido segundo nossa posição evolutiva. Então a doutrina segue o que Jesus manda, para a gente ir avaliando como é que está a nossa evolução, né? O que podemos melhorar. Jesus amava em Pedro a força do seu caráter, seu entusiasmo, sua bondade, sinceridade, justiça e o espírito conciliador que ele tinha, que o tornaria merecedor de grande respeito, não apenas no trabalho, como também na família. A gente não acha assim, aberto, escancarado, que Pedro era casado, mas em uma passagem fala que ele tinha uma sogra. Então daí a gente subentende-se que ele era casado, né? Se tem sogra, né? Então a gente vai pelos detalhes, vai aprendendo pelos detalhes. Então Pedro tinha uma sogra e ele cuidava bem da sogra, porque ele ia até atrás, né, de Jesus para vir curar a sogra. Olha como que Pedro já se destaca, né? Porque todo mundo aí tem um pezinho com a sogra. Agora Pedro era cuidadoso. Tem passagens, tem registros que ele chama Jesus para cuidar da sua sogra. Já é um ponto maravilhoso na vida do Pedro. Por isso que é legal a gente acompanhar a vida dos outros. Ai, meu Deus do céu. A gente adora saber dessas coisas. Ai, que interessante. É muito bom. Por isso, vemos em Simão Pedro o símbolo dos principais combates que nos aguardam a culminâncias espirituais. Então, a gente vendo aí a passagem de Pedro, a gente sabe que é por aí que nós vamos passar também. Nós vamos ser acompanhados, vamos ser testados na nossa fé, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Então isso aqui é um alerta para a gente também ficar esperto, né? Intimado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, aí é o que eu disse, o que aconteceu quando o Pedro foi pressionado. Ele nega Jesus, né? E sai daquele lugar andando pelas vielas solitárias de Jerusalém. Ele que era sempre tão rígido quanto ao perdão, as quedas alheias cai em si ao deparar-se com o olhar compassivo do mestre. Você imaginou, o cara andava ali do lado de Jesus, era seu braço direito, um homem de sua confiança. E na hora H, a hora que você precisa, a hora que você mais precisa do seu amigo fiel, o que o seu amigo fiel faz? Ele te nega, ele não te reconhece, ou ele não afirma o que você esperava que ele fosse afirmar. E aí, se fosse um de nós que o amigo fizesse isso, como é que ia ser a nossa reação? Né? Geralmente ia perder a amizade, não ia olhar mais na cara, ia dar uns tapete, ia fazer alguma coisa. Mas agir como Jesus é difícil. Olha como que Jesus olhou para ele com um olhar compassivo. Então Pedro, sobre o remorso obsedante, ele chora, gente. Mas ele chora amargamente. Ficou muito para baixo, muito aborrecido com ele mesmo, porque ele ficou decepcionado com a atitude que ele tomou quando ele foi pressionado. Porque falar assim, que nem falou lá atrás, mas a hora que você tem que, né, é chamado ali, você vai ter que dizer agora, e isso pode te prejudicar. Você vai falar ou você vai negar? Né? Foi isso que aconteceu com Pedro. E nesse momento de fragilidade ele negou. E iniciando ali nesse momento onde ele chorou de remorso, de arrependimento, de tristeza, ele iniciou a sua missão de divulgar o evangelho que lhe fora confiado pelo mestre, avançando resoluto para quê?
para uma reabilitação, porque ele não se perdoava de ter feito aquilo com Jesus. E ele falou: eu vou trabalhar em cima do Evangelho, eu vou mostrar para Jesus o quanto eu estou arrependido, o quanto eu estou decepcionado comigo mesmo, mas eu vou reconquistar a confiança de Jesus, porque eu vou trabalhar para isso, eu vou mostrar que eu vou ser uma pessoa melhor. Percebemos que a negação de Pedro mostra a fragilidade, né? A fragilidade das almas humanas, que somos nós, perdidas onde? Na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Isso está no livro O Consolador, questão 320, né, de Emmanuel, que deixa eu só reler aqui para ficar bem. Percebemos que a negação de Pedro mostra a fragilidade das nossas almas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Então, é um ponto que eu precisei até reler, né? Porque é trecho de livro. A gente gostaria de trazer o livro inteiro, né? Para poder pôr o capítulo inteiro, explicar detalhadamente. Mas aí ia se estender demais. Então, a gente dá a sugestão do livro, porque se a pessoa quiser ler o livro depois inteiro, né? A gente tem a biblioteca aí à disposição, tá? E aí o Pedro começa um trabalho na sua casa de divulgação do Evangelho. E essa casa passou a ser conhecido como Casa do Caminho. A assistência material e espiritual já era exercida por alguns apóstolos na casa de Pedro. A casa de Pedro virou uma referência. Então, por exemplo, se alguém precisava de um alimento, onde eu vou? Na casa do Pedro. Eu estou precisando de um agasalho, onde eu vou? Na casa do Pedro. Eu estou doente, eu preciso me curar, onde é que eu vou? Na casa do Pedro. E quando Jesus vinha para lá, Jesus se hospedava na casa de Pedro. Quando o povo sabia que Jesus ia estar por ali, aí vinha aquelas caravanas, vinham as pessoas à procura de cura, né? Porque tinha as doenças, era muito difícil o tratamento, então as pessoas vinham de todos os lados e ficavam ali na casa de Pedro, sendo atendidas, né, pelo mestre, pelos apóstolos, que era ali que essa casa que era localizada em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. A cidade era movimentada por ser importante rota comercial e posto militar romano. Era lá na casa de Pedro que Jesus se hospedava quando estava na cidade. Quando tomavam conhecimento da presença de Jesus, para lá corriam os órfãos, né? Corriam os órfãos, as viúvas, os doentes, os famintos, os inválidos, os leprosos, na esperança de receberem a cura para seus males, cada um, né, com as suas necessidades, para ouvirem as belíssimas lições do Divino Mestre, que lá Jesus também pregava. Ele falava de amor, falava de Deus, de amar o próximo, de ajudar o próximo, de tudo isso. E as pessoas iam lá para ouvir Jesus falar. Todos que lá chegavam recebiam um amparo,
seja através de uma palavra consoladora e de esperança, seja no atendimento de suas necessidades materiais, como um prato de sopa, ungüentos, ataduras para os seus ferimentos, um lugar para refazerem suas forças. E era dificultoso também manter essa casa do caminho, porque vocês imaginaram o tanto de necessitados, né? Era muita gente. Então, Jesus caminhava, ia levando o evangelho, ia levando a palavra, mas vira e mexe, ele passava ali na casa do caminho, ver como é que estava a coisa, auxiliava, dava uma força, dava estrutura e continuava sua peregrinação, sua divulgação e seu trabalho, que era incessante, né? Ele estava sempre em contato com os necessitados, ele não tinha discriminação com ninguém, onde era necessário ele estava lá, era um exemplo de humildade, porque para ele não tinha rico, não tinha pobre, todo mundo era igual, nunca tratou ninguém com diferença, né? E nos corações dos trabalhadores da Casa do Caminho, que pregam com entusiasmo a boa nova, curam doentes e não se deixam corromper, proclamando o perdão e o arrependimento. Era ali que Pedro dava o seu testemunho, né? Ali naquela casa, naquela humilde casa, habitava o hospital, a escola, o acolhimento, a oficina de trabalho, da oração, da comunhão com Cristo. Porque o que acontecia? As pessoas que iam lá doentes, inválidas, quando elas eram curadas, elas também queriam ajudar. Então elas ficavam lá na Casa do Caminho, ajudando na limpeza, ajudando a fazer uma horta, ajudando, entendeu? Cada um dava a sua contribuição. Não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho recurso, mas eu fui curada, eu quero ajudar. Então dava uma mão ali na preparação da sopa. Então todo tipo de ajuda que era ali prestada tinha esse apoio das pessoas que encontravam recursos ali, apoio, né, solidário. Fica-nos claro, portanto, que se quisermos alterar o nosso curso, a nossa vida, nós podemos fazê-lo também, amando, ajudando e praticando o bem. Ao que nos remete ao médium Divaldo Franco, que esclarece. Olha, Divaldo, né, que deixou a nossa pátria aqui, está lá na pátria espiritual. Ele deixa os seus ensinamentos, né, em vários livros, várias postagens, várias palestras, várias lives. Trabalhou também incessantemente. Que ele seja muito bem acolhido e receba tudo em dobro que ele fez por tanta gente, né? Ele disse assim: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, por isso que é legal que a gente pode abater a nossa dívida. Porque tudo que a gente fizer de bom hoje vai abatendo o que a gente fez de mal lá atrás, né? Ou seja, o amor cobre a multidão de pecados. Trabalhando incansavelmente em favor dos necessitados, Pedro passa a curar pela imposição das mãos. Aí ele já é um recurso a mais, porque aí ele já consegue curar através da imposição das mãos. E pelo toque, até a sua sombra era considerada poderosa para curar os doentes, que eram colocados em macas no caminho pelo qual ele passaria. Olha que interessante. Não precisava nem ele chegar na pessoa. Quando eles sabiam que Pedro ia passar, sabiam qual era o caminho, era colocado enfileirado as macas dos doentes, e só a sombra de Pedro passando por ali, a cura. Olha, chega a me arrepiar. Pedro começou a brilhar, né? A gente vê que Pedro já ganhou uma força imensa. Olha quanta gente que ele, a sua sombra, veja bem, maravilhoso. Coisa encantadora, de mexer com a alma e o coração. Saber que tanta gente que sofria, porque antigamente não é como hoje que tem todos esses recursos, né? Era tudo bem mais difícil, bem mais dolorido lá para as pessoas daquela época. Conhecido como aquele que negou Jesus,
ele teve sempre a coragem de afirmar que o fizera. Ele não negou que ele dizer, eu não fiz isso. Ele reconhecia que ele fez, e que o homem é muito mais fraco do que perverso, né? Ele teve sempre a coragem de afirmar que ele fez isso mesmo. Ele reconhecia o seu erro. Com vontade firme e perseverança no trabalho ao próximo, ele demonstrou como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé. Aí são imagens, né, dos degraus de onde eles passavam e as pessoas necessitadas ficavam ali esperando para serem atendidas, socorridas com as suas necessidades, né, cada um com a sua. 5 séculos mais tarde, onde se supõe que Simão abriu a alma em choro compulsivo, ergue-se uma igreja com o nome de São Pedro. Assim, Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo, no livro, olha, outra indicação de livro, gente, Há Flores no Caminho. Isso aí está no capítulo Fraqueza e Força. Ela emociona dizendo: com o espinho do arrependimento cravado na mente e a doer no coração, o discípulo se deixaria agora ajoelhar pelo sacrifício e se tornaria uma bandeira desfraldada, simbolizando a coragem que deveria infundir nos irmãos que lastreiam os solos das vidas com o martírio de si mesmos. Concluímos que não se formam cristãos para adornos vivos no mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Ao comungarmos efetivamente o banquete da revelação cristã, em tempo algum esqueceremos o Mestre amoroso. Desta forma, entendemos quando Pedro pergunta com pureza: Senhor, para que iremos nós? Né? Pedro sempre perguntava as coisas para Jesus. Ele estava lá sempre curioso. Simão Pedro, desejando saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, vê de perto a necessidade do quê? Qual era a recompensa? A necessidade de renúncia. E quanto mais lhe purificasse a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe era requerido. Então, quando ele achava que ele já tinha alcançado, passavam algo ainda maior para ele sempre atingir mais, melhor, né? E quanto mais conhecimento ele adquiria, mais ele era impelido a expandir a caridade até o sacrifício extremo. Podemos notar então que se deixarmos por devoção a Jesus os laços que nos prendem às zonas inferiores da nossa existência, nós receberemos do céu a honra de ajudar, o privilégio de entender e a glória de servir, porque é servindo que nós vamos adquirir a nossa felicidade, não é de outro meio. Com o Cristo, Salvador das almas e Mestre dos corações, encontraremos o roteiro para a vida imortal, assim como Pedro, que se levantou do engano para viver em plenitude seu evangelho até a sua crucificação. E veja bem, quando ele também foi crucificado, eu vou ler depois na hora certa, eu digo para vocês como é que foi. Entendemos que é necessário amar, porque apenas o amor puro arrancará as escamas das trevas dos nossos olhos. Aprendemos trabalhando e servindo, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, discípulo por excelência, pedra e pastor, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Então, Pedro, né, foi crucificado em Roma por ordem do imperador Nero durante a perseguição aos cristãos.
Pedro foi acusado de ateu, judeu e de atentar contra a estabilidade social do imperador. Pedro foi preso e crucificado de cabeça para baixo por seu próprio desejo. Agora, para quem não sabe, por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque Pedro, ele se dizia que ele não era como Jesus para ser crucificado como Jesus foi na posição. Ele era tão indigno, ele se achava tão abaixo, tão menos que Jesus, que foi seu último pedido. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço nem morrer como morreu o mestre, porque eu sou tão pequenino. Ele ainda se achava muito pequenino perto de Jesus. Então esse foi seu pedido, mostrando para os irmãos, né, o próximo, que ele tinha esse conhecimento da sua pequenez, da sua humildade, do seu sacrifício, né? Durante o reinado do imperador Nero, o incêndio também generalizado foi desencadeado em Roma. E isso também ele culpou os cristãos. E isto levou à crucificação de Pedro, que também, no mínimo, foi acusado de participar do incêndio, né? Antes de morrer sem hesitação, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, gente, Pedro é um exemplo para nós. Tem algumas passagens, né, que em um certo momento Jesus manda os pescadores saírem, atravessar o mar e ir para outro lado. Eles vão. Aí Jesus vai caminhando sobre as águas, né? Aí Pedro vê o mestre. Aí ele fala, se tu é Jesus mesmo, deixa que eu vá a ti caminhando. Nesse momento ele vai, Jesus permite que ele vai. Enquanto ele está focado em Jesus, ele está andando. A hora que ele vê o vento forte, a tempestade que se forma, ele passa a desviar o olhar de Jesus, que estava em Jesus, para ver o tempo feio. E é onde ele afunda. E a hora que ele afunda, Jesus o salva, né? Mostrando que a nossa fé também tem que ter foco. Nós temos que estar focados em Jesus para a gente não se deixar desviar pelas tentações do mundo que estão sempre procurando puxar a gente para lá e para cá e tirar a gente do nosso foco, que é Jesus, que é o nosso foco principal. Então tem essa passagem de Pedro também, e tem também essa passagem do lava-pés, né? Em que Jesus lava os pés de seus discípulos, incluindo Pedro, antes da última ceia. Esse ato de humildade e serviço é um exemplo para os seus seguidores, mostrando-lhe como devem amar e servir uns aos outros. Pedro, inicialmente, ele resiste a que Jesus lave os seus pés, mas Jesus explica para Pedro que sem esse gesto, ele não teria parte com ele. O lava-pés acontece durante a última ceia, que é um momento de celebração e despedida de Jesus com seus discípulos. Jesus toma o papel de servo, demonstrando humildade e amor, e disse aos discípulos que assim como ele lavou os pés, também devem eles lavar os pés um dos outros, mostrando que o serviço deve ser uma característica dos seus seguidores. O lava-pés é um símbolo de amor, de serviço e de humildade, e também é uma antecipação da cruz, né? Então Jesus sempre ali presente, dando o exemplo e dizendo para eles por que eu estou fazendo isso. Vocês também devem agir assim para mostrar humildade, simplicidade, amor ao próximo e todos mais os ensinamentos que ele foi passando nessa jornada, né, junto aos discípulos. Aí a expressão de Pedro,
Primeiro, ele do outro lado, quando ele nega, e do outro lado, quando ele se arrepende. Quando a gente erra e quando a gente se arrepende. Porque quando a gente faz o que é errado, a gente também sente o arrependimento. É normal, porque a gente sabe que agiu de maneira errada, né? Então, os ensinamentos estão aí para isso. Muita gente diz que Pedro, inclusive, tem as chaves do céu, né? Tem a chave, porque Pedro, ele passou por muita experimentação, então ele tem muito conhecimento. Então, por ter conhecimento, ele tem a chave para os nossos problemas, para as coisas que ele passou e que nós vamos passar. Então, é aí que está a chave. A chave é ler, estudar Pedro, porque a gente aprende muito com os erros dele, com as coisas que ele passou aqui na Terra, né? E Pedro, o que podemos aprender com Pedro, né? Mais do que já aprendemos essa noite. A história de Pedro, ela oferece várias lições importantes sobre fé, liderança, transformação e perseguição, né? Ele foi perseguido depois de um certo momento. A sua fé, que começou com reconhecimento de Jesus como Messias, evoluiu para uma profunda compreensão do seu papel como líder. Ele se transformou num líder depois de passar por tudo isso daí. Confessar a fé em Jesus, mostrando que é fundamental a fé, né? Essa fé em Jesus. A transformação pessoal, a perseverança na fé, a liderança com humildade, amor e dedicação ao serviço do Senhor. A importância da ação, tomar atitude, agir, né? Pôr a mão na massa. Deixando de tudo para seguir Jesus. Preparar-se para as provas e perseguições, ensinando a importância da fé e da retidão. A fé e a dúvida. O exemplo de Pedro andando sobre as águas ilustra que fé e dúvida podem coexistir e que é importante perseverar na fé, mesmo quando surgem dúvidas. Está em dúvida? Persevera na fé. Perdão e misericórdia, tanto por parte de Deus quanto em relação aos outros. Em resumo, a vida de Pedro é um testemunho da graça de Deus, da importância da fé, da transformação pessoal e da necessidade da perseverança na nossa jornada espiritual. Ele nos ensina a confessar Jesus como Messias, a seguir o seu exemplo de liderança, a aprender com as falhas e a de estarmos preparados para as provas da fé. Não ser mais um pescador, mas sim um pastor cuidando do rebanho do mestre. Então é isso. Pedro já não era mais um pescador, agora Pedro era um pastor. Ele guiava as ovelhas. E assim ele começou um trabalho lá atrás que reflete na nossa vida aqui hoje. Então a nossa gratidão a Pedro, a seus irmãos, aos apóstolos, que também, né, passaram por toda essa peregrinação de Jesus, todas essas batalhas, né, essas perseguições, essas dificuldades, e graças a eles e ao trabalho majestoso, misericordioso de Jesus, nós estamos aqui e continuamos nesse aprendizado dia a dia, cada dia uma sementinha, cada dia a gente vai regando, né? Vai agradecendo, porque é importante sermos gratos, e reconhecendo em Jesus o nosso Salvador e em Pedro, um irmão mais velho, né? Que deixou ali o seu exemplo, falou, ó, sou seu irmão, estou aqui para você saber o que eu passei lá atrás, para aprender comigo, porque nós somos, como eu disse, uma grande família. Então é isso, gente. Meu muito obrigada.